Olá, sou Jorge Avancini, especialista em marketing esportivo, palestrante e consultor. No meu 12º programa do canal do Avancini no YouTube, eu vou abordar com o meu convidado um tema extremamente interessante que é o mercado das criptomoedas. Como o mercado de criptomoeda pode ajudar a gerar novas receitas, novas fontes de recursos para os clubes esportivos. Para isso eu vou conversar com o Alessandro Correia. Bem-vindo, Alessandro, ao programa. O Alessandro, ele é especialista no mercado de criptomoedas, trabalha na LS Educação, que é uma parceira do Grupo XP Investimento com atuação em todo o Brasil. Alessandro, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer. Primeiro, eu queria um pouco, porque o nosso público aí que está aqui curtindo as nossas redes, compartilhando, fala um pouco do quem é o Alessandro, a tua experiência, como é que tu foi parar nesse mercado financeiro, e depois vamos entrar nesse assunto tão palpitante que é, o criptomoedas. Tranquilo. Maravilha. Jorge, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder participar do teu canal. Falando um pouco de mim, eu sou um cara que tenho um background bastante grande na área de tecnologia. Eu já trabalho nessa área há mais de 20 anos. E depois de um certo tempo eu fui um pouco mais para a área de negócios. Com o surgimento das criptomoedas, eu identifiquei uma oportunidade maravilhosa para se trabalhar num mercado diferenciado com tecnologia, que é da onde eu venho, e também no mundo dos investimentos, na qual eu faço parte hoje. Trabalhando na LS Educação, da qual eu fui aluno alguns anos atrás, eu pude perceber esse universo extenso das criptomoedas e me tornei então um especialista lá dentro da LS Educação. Sou formado em administração de empresas pelas faculdades São Judas Tadeu e trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos já. Então, uma boa experiência. Alguma experiência. Legal. Alessandro, eu queria entender, e principalmente para os nossos seguidores, o pessoal que está aqui, que acompanha os programas do canal do Avancini, criptomoeda, O ano passado a gente teve algumas experiências aqui no Brasil que trouxeram algum ruído de lançamentos, que foi o caso do Avaí e do Atlético Paranaense, eu sei que tu vai se comentar. Ronaldinho Gaúcho também sinalizou que estaria lançando sua criptomoeda, mas na realidade o que eu percebo é um grande desconhecimento por parte dos dirigentes, dos executivos de clubes, e do próprio torcedor, que seria a fonte de arrecadação, onde, investiria. Fala um pouco sobre essa questão, então vamos tentar desmistificar, por que não deu certo, o que está custando, ou travando para o crescimento desse mercado, e se isso efetivamente pode ser considerado pelos clubes uma fonte alternativa de receita. Eu costumo dizer dinheiro novo, porque os clubes ficam sempre naquela patrocínio, licenciamento de marca, venda de atleta e não busca novas oportunidades de gerar receita. Como é que tu vê esse mercado e essas iniciativas? Perfeito. Importante, antes de entrar nesse detalhamento de como os clubes poderiam se beneficiar com o uso das criptomoedas, se faz necessário dar uma breve explicação do que são as criptomoedas e de qual é o embasamento que suporta esse novo mercado tão palpitante, tão entusiasmado que a gente vê aí acontecendo. As criptomoedas elas foram criadas em 2009 por uma entidade, eu costumo dizer entidade porque não se sabe ao certo se foi uma pessoa ou se foi um grupo de pessoas, uma equipe, que teve o nome de Satoshi Nakamoto. Então, lá em 2009 foi criado um ativo digital totalmente novo, totalmente disruptivo, totalmente descentralizado, que tinha por característica principal extrema segurança e que era totalmente descentralizado. Ou seja, era um ativo que era feito para ser utilizado no mundo todo, sem que a gente tivesse uma centralização, um órgão que pudesse fiscalizar e se beneficiar disso. Como a gente tem hoje, as nossas moedas, a gente sabe que precisa de um banco ou que precisa de uma operadora de cartão de crédito para poder fazer todo o processo de validação daquela transação financeira. A criptomoeda, quando surgiu, ela surgiu com o objetivo justamente de eliminar toda essa burocracia que tinha em torno. Então, eu ia negociar diretamente contigo. Você queria me vender um determinado item, eu ia te pagar com uma criptomoeda, nós íamos fazer essa troca sem que um intermediário fosse beneficiado com isso. Então a criptomoeda ela foi criada lá em 2009 e ela pouco teve relevância ao longo dos últimos 8 anos. Por que 8 anos? Porque ao final do ano de 2017 nós tivemos um boom nesse mercado. Nós tivemos uma criptomoeda que é a mais conhecida de todas, que é o Bitcoin. Nós tivemos ela saindo de $3.000 em meados de julho. Isso a unidade.
A unidade. Uma unidade de Bitcoin custando 3 mil dólares. Ela saiu em meados de julho desse valor, julho de 2017, para cerca de 20 mil dólares ao final do mesmo ano. Nossa, uma valorização absurda. Absurda, né? Então, esse boom que a gente teve fez com que muitas pessoas que até então olhavam aquele mercado com uma certa ressalva, entrassem de cabeça nele. Basta dizer que hoje no Brasil nós temos muito mais CPFs investindo em criptomoedas do que na própria Bolsa de Valores de São Paulo. Então veja... Que já é um produto, né, consagrado. Consagrado, consagrado, regulado, né, com todas as garantias. Exatamente. Então imagine você um mercado que tem 50 anos, 60 anos, que é o mercado de renda variável aqui no Brasil, maduro, hoje possui menos investidores do que no mercado de criptomoedas. Então, o que a gente entende desse movimento todo? Que as criptomoedas, elas foram criadas e elas hoje são um caminho sem volta. Hoje não existe mais, na minha opinião, não existe mais a possibilidade de que se interrompa esse processo. Da mesma forma que houve com a internet há muitos anos atrás, muitos criaram ferramentas para a internet e poucos se sustentaram. Mas aí eu queria pegar, tu coloca que é um caminho sem volta, ou seja, ele é um novo produto, vamos chamar assim, né? Se eu poderia chamar, que ele veio para ficar, né? Mas eu percebo do outro lado, e eu estou te falando como um consumidor normal, um torcedor normal, de total falta de informação para nós leigos, para vocês que estão aí o dia inteiro no mercado financeiro, talvez fica muito mais fácil, talvez não, é mais fácil. Esse produto ele está regulamentado no Brasil comparado com outras partes do mundo. O que falta para que o nosso público, né, e aí, claro, como o nosso canal ele tem um foco no esporte, não necessariamente clube de futebol, mas vamos pegar um clube esportivo como o Pinheiros em São Paulo, Minas Tênis Clube, Sojipa, União, que são clubes sociais que investem nos esportes olímpicos, eles podem contar com essa modalidade para buscar recursos? Podem. Qual é que está a diferença? Como é que tu consegue quebrar isso aí? Tu falaste um ponto bastante importante que é com relação à segurança, né? As criptomoedas elas têm uma característica muito importante que é não ser regulada. E isso é inerente a elas, né? Elas foram criadas com este objetivo. Então quando você me pergunta como é que está a regulação disso no Brasil? Nem no Brasil, nem em qualquer parte do mundo essa regulação existe. Justamente por quê? Porque a característica da criptomoeda, ela não é suscetível a uma regulação. No momento que algum governo, que algum órgão tenta fazer essa regulação, os proprietários desta criptomoeda, ou a comunidade, como a gente chama, eles automaticamente se afastam desse governo e se afastam até mesmo daquele país que manifesta interesses. Para você não ter um controle excessivo e um engessamento da... Exatamente, exatamente. Mas eu quero te perguntar, agora há pouco aí, né, apareceu uma nota que lá no Canadá morre um gestor, eu não sei se é o termo correto, um gestor de fundos de criptomoedas, que o cara deixa aí em torno de 190 milhões de dólares, 190 milhões de dólares, e que a senha estava só na cabeça dele. Exato. Nem a esposa, nem a família tinha, ou seja, da noite para o dia foi uma morte súbita, né? Assim. Exatamente. Daqui a pouco todos os investidores, né? Se eu tivesse lá dinheiro, você, cara, zero, e aí? Como é que tu faz isso? É complicado, né? E aí vem muito da questão da maturidade. A maturidade do próprio mercado. Esse mercado hoje ele tem 10 anos, completou 10 anos há pouco tempo atrás, né? Então o que a gente entende? A gente entende que, por exemplo, vamos imaginar que você vai pegar o seu dinheiro, né, os seus reais, vai transformar eles em dólar e vai colocar eles num banco na Suíça. Se eventualmente você vier a falecer, você e o gerente do banco têm acesso a essa conta, ou esse cofre lá no banco. Certo? Mas se você e o gerente do banco estiverem, por exemplo, numa viagem aérea, os dois caírem, ninguém abre a sua conta. A não ser que você tenha passado para alguém da família. Para alguém da família. O caso acontece exatamente igual no modelo das criptomoedas. No momento em que uma única pessoa é detentora da senha, você aumenta em muito o risco daquele investimento, né? Então, o que eu diria num caso como esse? Foi uma falha muito grande do gestor, né? Em relação aos seus clientes, de manter somente para ele a informação da senha. Ou seja, ele foi muito exagerado na segurança, no segurança. cuidado, na afã de oferecer a melhor segurança, acabou que
ele teve aí um mal súbito, morreu. Exatamente. E o grande ponto, e aí vem a beleza da criptomoeda, é o seguinte: se ninguém conseguir esta senha, esse dinheiro nunca mais aparecerá. E onde é que vai? Esse dinheiro fica dentro de uma coisa chamada blockchain. Ou seja, a blockchain é um livro contábil, como um contador faz de uma empresa, é um livro contábil onde ficam registradas todas as transações. Isso do mundo inteiro? Do mundo inteiro. De todas as moedas que são hoje. Quantas criptomoedas nós temos? Hoje nós temos mais de 2.000 criptomoedas. 2.000, sendo a Bitcoin a mais famosa. A mais famosa, a precursora de tudo todas, isso. Né? Só que cada moeda tem a sua própria blockchain. Não é uma blockchain única para todas as criptomoedas. Traduz para nós o que é a blockchain para o nosso seguidor. A blockchain, traduzindo para o português, é uma cadeia de blocos. Então, toda transação ela é validada, tecnologicamente falando, com uma série de características de segurança que eu não vou entrar no detalhe agora, porque eu teria que falar durante 3 horas. Né? Então, a blockchain ela nada mais é do que um livro contábil. Certo. Ela é um livro onde a gente registra. Eu comprei, do Jorge, eu comprei essa caneca, por exemplo, e por essa caneca eu paguei uma fração de bitcoins. Então, esse registro desse pagamento fica na blockchain, né? E sai da minha carteira, digamos assim, da minha conta, onde eu tenho esses bitcoins. Então, ali toda a transação ela acontece e ela é, por que cadeia? Porque ela é encadeada. Ou seja, a criptografia desse modelo ela é muito grande e ela amarra uma transação na outra. Ao passo que se você perde a senha da sua carteira, você jamais consegue saber onde estão as suas moedas, onde está o seu dinheiro. Aí que eu quero fazer uma pergunta, antes depois nós ir para o esporte, que é o que interessa, que é o seguinte, né? Inicialmente também quando ela foi criada, pelo que eu me lembro, né, era a ideia que você pudesse ser uma moeda de troca, ou seja, como tu falou assim, eu compro a caneca, ela me custa 10 bitcoins, eu vou lá e pago, né? Que me parece que isso não fluiu bem. Não, né? Acabou virando uma área de investimento, como se fosse uma grande poupança. Agora, essa é a pergunta do leigo, né, do cara que está nos assistindo lá. Porque quando tu bota no sistema financeiro tradicional, que são os bancos, né, poupança, aplicações, tu sabe que teu dinheiro está lá. Se tu quiser ir lá olhar teu dinheiro com o meu brinco, bate na tua agência, fala com o teu gerente, eu quero ver minha conta. Né? Eu estou aqui exagerando. As criptomoedas parece que tu botou o dinheiro e ele sumiu, tu não vê mais. Mas né? aí... Tu não tem aquela sensação de onde é que está ganhando. Que antigamente os nossos avós botavam no colchão, né? Sim. Tá ali, eu estou olhando o dinheiro, né? Exato. Como é que funciona isso? Mas veja bem, você colocou um ponto bastante interessante entre os nossos avós e nós. Os nossos avós guardavam o dinheiro no colchão. Então a gente levantava o colchão e via as notas, né? As cédulas. De cruzeiro, né? Os réis. Nós víamos exatamente. essa informação. As notas estavam ali, elas eram tangíveis. Quando você coloca o seu dinheiro no banco, você acha que o seu dinheiro está no banco. É uma falsa sensação, né? Porque você vai entrar pela internet, vai consultar a sua conta e vai ver números. Agora, o seu dinheiro físico... Visualmente tu não consegue achar certo. E as criptomoedas funcionam da mesma forma. Você também não enxerga... você não enxerga o objeto que representa aquele valor monetário. Né? Mas, como eu disse, como é um mercado pouco maduro, a credibilidade ela ainda é uma questão de construção. Né? Então, como eu disse, a gente não retorna mais, na minha opinião, esse modelo de mercado... A tendência é aprimorando, ele melhorando. vai sendo aprimorado cada vez mais, né? Ele vem sendo, e a criação dessas inúmeras outras moedas justamente mostram isso. Ou seja, temos hoje muitas moedas que são muito melhores sob o ponto de vista de aplicabilidade, de utilidade, do que o próprio Bitcoin. Legal. E é o que a gente vai abordar mais para frente agora no Vamos futebol. dar uma virada agora? Vamos lá. Mundo esportivo, tio. Os clubes, né? Esse ano, início de ano de 2019, a Caixa Federal anunciou que abandonou o futebol, deixando mais de 20 clubes brasileiros sem patrocínios, né? Já tem muitos clubes que já estão jogando sem a Caixa no uniforme. É uma quebra de receita para alguns clubes importantes, que alguns não se organizaram, outros conseguiram repor rapidamente, mas com valores inferiores. E a criptomoeda, ela seria uma alternativa? A gente teve aí alguns casos que eu sei que tu vai comentar, e eu gostaria que tu falasse sobre o Atlético, o Avaí, outros. Enfim, é uma fonte alternativa de dinheiro novo para os clubes, para buscar o que os clubes teriam que fazer, né? Como é que funciona, porque os clubes aqui no Brasil, tu sabe que é resultado imediato, né? O cara, ele vende o almoço para comprar a janta, por falta de planejamento, por falta de estrutura, até por gestões de curto prazo. Sim. Né? Eu tenho que dar resultado imediato. Como é que tu vê isso para o mercado, adequando a nossa realidade, que ainda tu está nesse gatinhando, vamos chamar assim, Sim. e que tem
apareceram exemplos que não foram bem sucedidos, né? Que não foram adiante. O que acontece, né? Aqui a gente pode perceber que eu listei 6 clubes brasileiros e 6 clubes estrangeiros. Nos 6 clubes brasileiros, nenhum deles teve sucesso. Por que, Alexandre? Primeiro ponto é, no mercado de criptomoedas, a gente tem uma oportunidade gigantesca de alavancar recursos. Isso é inexorável, não existe a possibilidade de não se arrecadar dinheiro. Só que existe um ponto muito importante que tem que ficar muito claro para os dirigentes brasileiros. Se você fizer um projeto, e aí eu vou resgatar rapidamente qual é a função da criptomoeda. A função da criptomoeda ela pode ser ou especulativa, que é o caso que o Bitcoin acabou se tornando. O Bitcoin acabou se tornando uma moeda especulativa. Ou você pode criar uma moeda com o objetivo de captação de recurso para um projeto específico e que tenha sustentação própria. Por exemplo, construir o CT do clube, reformar agora, né, em função dos problemas que aconteceram no Flamengo, sim, reformar a estrutura da categoria de base, seria isso um projeto? Isso é um projeto onde você vai, da mesma forma que você teria, por exemplo, que aprovar um financiamento ou aprovar um empréstimo num BNDES, por exemplo, você vai fazer um projeto bem estruturado, com uma equipe qualificada, com prazos de execução, com data de entrega, ou seja, um projeto como ele merece ser feito, né? Um projeto confiável, e você vai ao mercado captar recursos. De que forma? Você pode ir ao BNDES, você pode fazer o crowdfunding, você pode fazer uso de uma criptomoeda. Então você tem uma série de possibilidades, uma série de vias de financiamento que você pode adotar. A criptomoeda ela se tornou mais uma via. O que acontece nos projetos que são feitos no Brasil e que eventualmente não dão certo com o uso da criptomoeda? Como é um mercado pouco maduro, investidores mais conservadores, eles olham e dizem, será que o gestor não vai perder a senha com o dinheiro que estava lá? Exemplo do Canadá. Então, o que acontece? A gente ainda precisa de muita credibilidade nesse mercado. Como é um mercado pouco maduro, um mercado muito novo, ele ainda está engatinhando nesse aspecto. Então, os clubes brasileiros, o que eles fizeram? A grande maioria deles, né, o Avaí um pouco diferente do Atlético Paranaense, que a gente vai mencionar um pouco mais no detalhe, o Avaí adotou a prática de utilizar uma criptomoeda. Ele criou um projeto, pegou uma criptomoeda, tokenizou ela, não vou entrar nesse detalhe porque também é muito técnico, né? E aí ela foi para o mercado dizendo o seguinte, eu quero fazer isto, eu quero investir 50% em infraestrutura, outros 25% no plantel e outros 25% eu quero investir na reorganização das nossas finanças. Aí pagar passivos anteriores. Exatamente, né? Então eu vou pegar esse dinheiro, meu objetivo é captar 60 milhões, 80 milhões, eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar dessa forma. O investidor, porque nós estamos falando de investimento, né? Eu e tu, por exemplo, poderíamos pegar e dizer, não, o projeto do Avaí é um bom projeto, eu quero investir nesse projeto. E nós iríamos lá e compraríamos essa criptomoeda e automaticamente nós estaríamos dando os nossos reais para o clube, para que o clube pegasse esse dinheiro e investisse conforme o plano de projeto deles. E depois tu parte numa transparência em que eu vou prestando conta, eu o clube presto conta. Presta conta e lá no final, conforme o documento de projeto, lá no final tem a tal da contrapartida. Isso. Porque a gente vai investir, esse a gente dinheiro quer um volta. retorno. Eu como sócio, o torcedor apaixonado, vou lá e coloquei R$1.000 aí que está me sobrando. Eu consigo buscar isso de volta ou isso entra como doação? Não. A doação, e aí o termo doação a gente vai usar entre aspas, no crowdfunding ele é um pouco utilizado, mas que não é de fato uma doação. Os clubes usam a questão da doação justamente para escapar um pouco da questão tributária, para escapar um pouco desses mecanismos que acabam nos tomando muito dinheiro na parte de tributos. A criptomoeda também, ela é totalmente isenta de tributos, essa é uma grande vantagem também. Mas, você fez um investimento, vamos imaginar que é para agora, nesse caso que nós tivemos aí, infelizmente, essa fatalidade lá no CT do Flamengo. O Flamengo vai reconstruir o seu CT e ele precisa de recursos. Não quer tirar do futebol. Não quer tirar do futebol. Do departamento de futebol. Quer trazer um dinheiro novo para dentro do clube para poder fazer aquela obra. Ele precisa montar dentro do projeto algo que seja extremamente seguro para o investidor. E de que forma isso acontece? Ou ele vai dar uma contrapartida,
Por exemplo, você vai adquirir, através de criptomoedas, você vai adquirir a possibilidade de assistir jogos do Campeonato Carioca. Você vai poder fazer uso uma vez ao ano, durante o prazo de 5 anos, de um camarote para 20 pessoas no Maracanã. Vai poder viajar com a delegação. Vai poder viajar com a delegação. Vai assistir um treino. Vai assistir um treino. Ou seja, isso é um projeto... Cria um combo de contrapartidas. Exatamente. Então, desculpe, necessariamente não é dinheiro. Necessariamente não é dinheiro. Ele não vai receber de volta como se fosse uma poupança ou um mercado de aplicação. Eu coloquei lá meus R$1.000 e dentro disso aí há um combo que corresponde aos R$1.000, correto? Exatamente. Não, né? E eu vou podendo usufruir conforme o valor e o projeto, né? Que como você está dizendo, você tem direito a 5 anos a ter o uso de uma cadeira em um determinado camarote dentro do estádio. Seria exatamente, isso? Exatamente. Né? Então a gente tem esses modelos de investimento e que também podem rentabilizar o investidor quando a gente fala do mercado de venda, de compra e venda de criptomoedas. Porque assim como na Bolsa de Valores, existem negociações de ações, eu compro Petrobras, eu vendo Petrobras, no mercado de criptomoedas também existe a compra e a venda entre pessoas que estão neste momento especulando, aí não são mais investidores. Então no momento que você é dono da criptomoeda, você vai no mercado e se a criptomoeda sobe, você está ganhando. Se a criptomoeda cai, você está perdendo. Isso, o mercado de renda variável funciona assim e é natural. Então você tem duas formas de poder ser rentabilizado pelo seu investimento. Nas contrapartidas firmadas no projeto e mais na criptomoeda que está no mercado de renda variável sendo negociada diariamente. Né? Então, ou seja, eu, clube, que tem um projeto, eu também... Não é simplesmente boto o projeto na rua, eu tenho que ter gente por trás me ajudando, gente que tem conhecimento, para poder fazer esse recurso render, né? E ter o maior valor de compra possível, vamos dizer, seria isso? Exatamente. Legal. Um ponto muito importante que, não a criptomoeda, mas precisa ficar claro, o problema todo, ou a questão toda, ela está voltada para a forma como são montados os projetos. Isso é muito importante. Porque se eu montar um projeto bom, não importa se eu vou financiar ele com reais, com dólares, com criptomoedas, o projeto é bom. Então ele traz para o investidor, seja a moeda que esse investidor for utilizar para fazer o investimento no seu projeto, ele traz para o investidor uma segurança. Então a criptomoeda ela é apenas um meio para você financiar um determinado projeto. Né? Foi o que aconteceu no caso do Avaí. O Avaí montou um projeto e tinha o objetivo, né, de arrecadar, num primeiro momento, ele tinha o objetivo de arrecadar 32 milhões de reais. Se o projeto desse certo, se o projeto tivesse aceitação do público, aderência, e ele conseguisse arrecadar os 32 milhões, o projeto teria uma segunda fase com o alvo em 80 milhões. Mas aí tu parte do pressuposto que o torcedor já ganhou confiança, né? A primeira fase andou, houve a transparência de mostrar todos os dados, começou a ver as coisas acontecerem, a obra subir, né? Aí vamos para a segunda etapa. Exatamente. Essa foi a estratégia do Avaí. E veja o seguinte, eles conseguiram arrecadar um pouco mais de 50% do valor que eles haviam proposto. Na minha avaliação, eu não chamo esse projeto de um projeto que teve, que foi um projeto fracassado, um projeto que fracassou, eu não vejo. Por quê? Porque levando-se em consideração a questão da credibilidade que nós ainda temos em cima desse mercado muito novo, arrecadar cerca de 60% dos valores num prazo de 30 dias, que era a proposta... Que é 18 milhões ou 18 milhões? Não, perdão, 18 mil. 32 mil e 18 mil, perdão. Ele arrecadou mais de 50%. Então diríamos que deu certo. Eu posso dizer que um projeto, levando em consideração o pioneirismo no Brasil, os clubes eles estão sendo pioneiros nesses projetos. Eu não diria que foi um projeto de total fracasso. Talvez faltou a venda. Exatamente. Que foi uma venda muito forte no lançamento, né, de divulgar, mas depois não houve uma venda dos resultados que começaram a ser alcançados, né, e se chegou efetivamente no objetivo do projeto, que era você investir em infraestrutura, equilíbrio financeiro, plantel. Qual foi a diferença para o Atlético Paranaense? A diferença do Atlético Paranaense foi o seguinte, o Atlético Paranaense ele entrou no que a gente chama de pool. Né? Ele entrou num conjunto de investidores, né, como se fosse um fundo, né? Não é um fundo, mas apenas para contextualizar, como se fosse um conjunto de investidores, e ele comprou algumas criptomoedas dentro de uma empresa chamada Socios.com. Essa empresa, ela presta uma série de contrapartidas
para os clubes e para os investidores. Então você vai lá, por exemplo, e compra, e aí literalmente vou usar o seu termo, um combo. Você vai lá e compra um combo de $5.000, por exemplo. Vou pegar um número redondo para facilitar. Esse combo te dá direito a quê? A assistir todos os treinos, a tirar foto com o atleta, ganhar a camisa oficial. Ganhar a camisa oficial, a participar do almoço na concentração, a ter o uso do camarote. Ou seja, ele aproxima você do clube de uma forma bastante intensa. Mas você não está comprando uma criptomoeda. Você está comprando uma cota de um produto que já está estabelecido. Então, essa empresa que fornece essa cota, ela tem um contrato com o clube, na qual ela diz para o clube, eu vou arrecadar dinheiro para você e, em contrapartida, eu vou oferecer estes benefícios para o investidor. O que você me oferece? Eu te ofereço a camiseta, eu te ofereço a concentração, eu te ofereço o camarote. Então, diferentemente do Avaí, que foi na linha reta da criptomoeda, o Atlético Paranaense foi em algo que já existia. Ele comprou uma cota de uma empresa que oferece benefícios contratados com o clube. Então nós podemos dizer que um fez um projeto customizado para a sua realidade, Exatamente. o Avaí, e o outro entrou na carona no que estava rolando. No que já estava Porque rolando. eu me lembro que o Atlético, quando foi a coletiva de lançamento, foi um estardalhaço, saiu isso no Brasil inteiro, em todas as mídias, e 2 dias depois sai uma nota dizendo que nada mais daquilo que tinha sido falado, né, que ia pagar salário de jogador, ou seja, que a partir daquele momento a moeda corrente dentro do Atlético Paranaense seria a criptomoeda, e sim, a criptomoeda deles. Sim. Mas depois ela aparece como um redundante fracasso, inclusive questionando a idoneidade dessa empresa parceira que estava, né? E isso eu acho que contribui para continuar deixando essa alternativa na dúvida, né? Não seria isso? Sim. O ponto todo é a credibilidade. Eu vou de a produção voltar o slide lá dos clubes. Qual é a diferença dos clubes brasileiros para os clubes, né, europeus? Não sei se tu tem alguma coisa para nos contar, até porque a gente está chegando ao final do programa. Né? Tem o caso do Cruzeiro de Porto Alegre, que fez um lançamento diferente, mas como não é uma marca tão consolidada, ela não repercute. Mas vamos pegar em relação aos europeus. E eu queria que tu falasse um pouquinho, antes de nós encerrarmos, a questão das personalidades, das celebridades, que também entraram nessa. Exatamente. Qual é a diferença? Tem o Ronaldinho, né? Falaram Daniel Alves estaria lançando e tantos outros. De novo, né, Jorge, a grande questão é a seguinte, vamos pegar essa parte aqui dos clubes europeus e dos clubes brasileiros. Infelizmente, a grande diferença entre os clubes europeus e os clubes brasileiros é que eles são europeus. O que eu quero dizer com isso? A seriedade, a transparência, ela acontece naturalmente lá fora. Aqui a gente ainda tropeça, ainda tem dificuldade de passar credibilidade para o investidor, porque a gente vê aí, a todo momento a gente vê casos de corrupção e tal. Então o investidor olha para isso e diz, eu nunca ouvi falar em criptomoeda, não vou botar o meu dinheiro aí. Né? Vou botar no clube, amanhã termina tudo, o clube muda. O clube muda, né? Da noite para o dia, aí tu traz uma insegurança muito grande. Infelizmente, a questão é a credibilidade. O mercado ainda é muito pouco maduro e isso faz com que a gente dê um passo atrás. A gente olha e diz, bacana, mas ainda não. Deixa ver, eu vou olhar, deixa rodar, lá na frente eu dou uma olhada. Eu dou uma olhada de novo. Então, aqui a grande diferença dos clubes europeus é justamente essa. Tu tem algum case desses 6 que tu trouxe aqui, que efetivamente City, tu acha que cumpriu o papel? Cumpriu o papel. O Paris Saint-Germain e a Juventus, eu posso dizer que são casos de sucesso. Né? No mesmo modelo, oferece a contrapartida. Você tem camiseta, você tem... Tem o combo. Exatamente. E você investe ali e bota o dinheiro. Né? O Manchester City, se eu não estou enganado, ele fez uso do Sócios.com, né? E também teve sucesso. Né? Então a grande questão é credibilidade, ainda é a credibilidade. E aí nós vamos dar um passo para as celebridades, Ronaldinho Gaúcho, Daniel Alves. De novo, por que não dá certo? Porque não tem um projeto por trás. As pessoas ainda não entendem o motivo pelo qual a criptomoeda existe. As pessoas olham para esse mercado e acham que esse mercado é um mercado... Eu, na minha ignorância, quando eu vi o que o Ronaldinho Gaúcho estava lançando, eu fiquei pensando, mas vai fazer o que com esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o bolso dele? Ou ele vai pegar essa arrecadação e ele vai construir uma área no hospital para atender o câncer infantil, né? E usando a sua imagem como fonte de captação, né? Não fica claro. Não fica coisa, claro. Daniel Alves
né? Vai fazer uma... Para quê? Vai botar onde? Exato. Né? Ou isso vai virar mais uma fonte de receita ou vai ser um dinheiro que some. Eu acho que isso acaba, né, contribuindo com a insegurança do projeto. O ponto principal é a credibilidade. Eu acredito que daqui a 10 anos, 5 a 10 anos, nós tenhamos muitos clubes utilizando esse recurso. Legal. Porque eu acho que os precursores aqui no Brasil e também na Europa, eles fizeram que nem o próprio Bitcoin fez lá em 2009. E quando ele foi criado, né, ele comprou 2 pizzas, que era o objetivo inicial dele. Ele comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. 2 pizzas. Então, há 10 anos atrás não existia credibilidade. Né? Hoje já existe uma credibilidade maior. Só lembrando que 10 mil Bitcoins não significa que foi 10 mil dólares ou 10 mil reais. Não, era o valor da época. 10 mil Bitcoins hoje, multiplicamos por 3 mil dólares. Quanto temos aí? Já são 300 mil dólares. Exatamente. No passado devia ser $1, nem isso. Nem isso. Né? Não. Alessandro, estamos chegando ao final do programa e 2 perguntas. A primeira, os clubes brasileiros devem olhar essa alternativa de dinheiro novo com mais carinho, com mais profissionalismo e buscar o apoio de profissionais, ou seja, é um bom caminho? É um bom caminho, Jorge, e tu colocasse muito bem, dinheiro novo. Eu acho que a gente tem hoje uma grande oportunidade nesse mercado. É um mercado que tende a crescer muito ainda. A gente já teve mais de 200 bilhões de dólares circulando em criptomoedas ao longo do planeta, ou seja, é muito dinheiro. Nós não estamos falando de 100 mil, 200 mil dólares, nós estamos falando de bilhões de dólares. Então, existe muito dinheiro disponível nesse mercado. Eu acho que os clubes sim devem fazer, mas sempre levando em consideração o quê? A criptomoeda ela é a fonte de financiamento de algo sustentável. Né? Não adianta você criar um projeto ruim e depois querer colocar a culpa na criptomoeda. Né? Você precisa primeiro pensar em criar um projeto bom, um projeto que atenda o clube, um projeto que atenda o sócio, o investidor, e aí sim você vai escolher. Eu boto mais ainda, né, Alessandro? Eu acho que tem que ter muita transparência, né? Sim. Esse projeto, mensalmente, o clube tem que ir... Prestar contas, botar lá um relatório, para que o investidor, o seu torcedor, seja ele sócio ou um apaixonado pelo clube, ele possa ver, pô, legal. Né? O meu R$1 que eu coloquei ali está possibilitando uma melhoria de infraestrutura, sim, de pagar dívidas do passado, seja o que for. Sim, foi bem investido. Legal. Qual seria a tua dica para quem está nos assistindo, né, sobre esse mercado? O que você deixaria, não só em função dos projetos de clubes, mas desse mercado, né, em geral, que é um mercado ainda muito novo, como a gente conversou, pena que aqui, né, passa rápido, a gente teria assunto para mais horas aqui. Com certeza. Mas qual seria a tua mensagem final para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente, eu penso que o mercado de criptomoedas ele é um caminho sem volta, como eu havia dito. Muito importante as pessoas terem consciência que no mercado financeiro não se faz absolutamente nada se a gente não tiver educação, se a gente não tiver conhecimento e não souber o que está fazendo. Isso vale para investimento em CDB de banco, para investimento em bolsa de valores e também para investimento em criptomoedas. Então, para que a gente possa colocar o dinheiro da gente suado em algum investimento que a gente não conhece, sempre será arriscado, independente de ser num CDB de banco, ou ser no mercado de bolsa de valores, ou no mercado de criptomoedas. Então a minha dica é um mercado sem volta e que a gente precisa sim estudar e aprender de que forma ele pode ser aplicado para que a gente possa ter benefícios com ele. Legal. Gostou, pessoal? Hoje com o Alessandro Correia, executivo da LS Educação, ligado também ao Grupo XP Investimento, ele nos dá uma aula aqui sobre esse novo modismo que é a criptomoeda, né? E como os clubes esportivos poderiam tirar proveito, desde que com muita transparência, com projetos bem definidos para gerar novos recursos, novas fontes de financiamento. Gostou? Curta aqui os meus canais, compartilhe com seus amigos. Alessandro, muito obrigado. Foi uma aula, quem sabe a gente volta de novo. Estou à disposição. E uma última pergunta, se precisar, a LS faz esse projeto? Sim, nós na ALS a gente tem o foco em educação financeira. A gente está à disposição de vocês também, www.ls.com.vc. Acesse lá o link da empresa e vocês vão conhecer um pouquinho mais desse mercado tão interessante que está surgindo aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Compartilhe
e tudo de bom. Um abraço. Então o teu amigo te disse que operar na bolsa é uma barbada, que ganhar dinheiro com ações é fácil e que ele está ficando milionário com isso. Você quer ser um trader mesmo? Quanto tempo demora para se aprender uma profissão? Tem certeza que você sabe quanto estudo é necessário? Você acha que num final de semana você vai aprender uma profissão? Não. Aqui você é o seu chefe. Você decide quando operar, quanto investir, como investir, onde investir. As rentabilidades são suas, mas as responsabilidades também serão suas.